são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Não é por conhecimento, não é por sabedoria humana. Então, essa falta de percepção espiritual que pessoas inteligentíssimas possuem, nos mostra, nos lembra o quê? Que no coração humano existe uma hostilidade natural para com as coisas de Deus. E aí, não se iluda. Não se iluda. Apenas bons argumentos não convencem o homem da sua situação. Argumentos são interessantíssimos, argumentos são boas ferramentas, mas argumentos não são suficientes. Eles podem ser ótimos instrumentos de persuasão, mas sozinhos eles não fazem nada. Há um tempo atrás eu dei uma classe na EBD sobre ateísmo e apologética. Naquela época eu citei um filósofo austríaco, nome dificílimo. Ele era ateu, converteu-se e começou a defender a fé cristã. E aí ele diz, tem uma frase dele que ele diz assim: nunca encontrei alguém que começou a acreditar em Deus por causa de argumentos. Quem faz isso é o Espírito de Deus. E ele testemunha disso. Conquanto eu uso de argumentos, se não tiver iluminação. E ao escrever a igreja de Colossos, Paulo nos lembra disso. Muita gente, para muitas pessoas, ou para a maioria da humanidade, os tesouros de Cristo continuam escondidos. Então, gente, seja o seu vizinho lá que não tem muito conhecimento, muita informação, seja o seu professor lá da faculdade que tem doutorado ou pós-doc naquela área, a verdade é que as pessoas rejeitam a Deus, não é por falta de argumentos. As pessoas rejeitam a Deus, sabe por causa de quê? Porque se elas reconhecerem Deus como Senhor das suas vidas, elas não vão poder continuar vivendo do jeito que elas vivem. Elas não vão poder continuar fazendo aquilo que elas fazem. Elas não vão poder continuar pensando aquilo que elas pensam. A rejeição da verdade moral e religiosa está baseada em questões volitivas e não intelectuais. Os incrédulos não querem se submeter a um padrão moral, a uma doutrina religiosa, porque eles vão ter que mudar de vida. Os descrentes rejeitam a Deus porque eles querem o quê? Viver do jeito deles. Eles querem autonomia. Eles querem o direito de fazer o que bem desejam, sem nenhuma interferência divina, sem nenhuma lei dizendo para eles: isso é errado, você não pode fazer isso. Afinal de contas, como disse Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não interfere na minha vida, eu faço o que eu bem entender. Não é por questões intelectuais, é por questões volitivas, de desejo. Quer ver um exemplo claríssimo disso daqui? É muito comum nas casas legislativas do nosso país, seja uma Câmara de Vereadores, seja o Senado Federal, é muito comum, após o discurso de um parlamentar, eu já vi isso várias vezes, TV Senado, é muito comum, após o discurso de um parlamentar,
existirem opiniões completamente diferentes daquele discurso. Um grupo elogia o discurso e afirma que aquele palestrante foi muito feliz, que aquilo que ele disse é verdade, foi muito bem dito. Aí entra um outro grupo e contesta, critica e chega até a difamar aquelas palavras que foram proferidas. Mas, gente, como que isso aqui pode acontecer? Como que um fato desse pode ser real? As pessoas que ouviram, que manifestaram a sua opinião, elas não ouviram o mesmo discurso? Ouviram o mesmo discurso. E tem gente que diz assim, excelente, muito bom. E tem gente que diz ridículo, horroroso. E chega a difamar. O que acontece? O que acontece é que cada grupo manifesta a sua opinião não pelos méritos reais do discurso. Eles julgam o discurso de acordo com a sua legenda partidária. Eles julgam o discurso de acordo com a sua posição política. Eles julgam o discurso dependendo do que vai ser mais benéfico para a carreira política. Eles julgam o discurso, no final das contas, tendo em vista o quê? O benefício pessoal. Então olha para cá e preste atenção nisso. A opinião das pessoas, seja numa faculdade, seja numa conversa segunda-feira, 10 horas da manhã, em cima do muro, conversando com o vizinho, seja num discurso lá nas câmaras legislativas, gente, a opinião das pessoas está diretamente relacionada com aquilo que elas desejam e não com aquilo que é correto ou verdadeiro. Por mais que você mostre a verdade, as pessoas elas não querem abraçar aquele ensino. Por mais que você use de argumentos convincentes, acima dos argumentos está a posição política da pessoa. E não só a posição política, mas política que envolve tudo, inclusive questões de fé. Então o mesmo acontece com o cristianismo. Por que as pessoas rejeitam o cristianismo? É por falta de argumentos convincentes? Não é? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia, ela é muito mais confiável. Se você for utilizar os critérios para saber se uma obra é digna de confiança, os critérios que se utiliza, a Bíblia ela é muito mais confiável do que a maior parte dos livros que falam da vida de todos os homens da história. A ressurreição de Cristo, os argumentos que comprovam a ressurreição são os mais diversos e fortíssimos. As pessoas rejeitam o cristianismo não é por causa de argumentos convincentes, mas é porque aceitar o cristianismo envolve abandonar posições, envolve abandonar ideologias, envolve mudança de vida, envolve mudança de uma série de situações que elas simplesmente não estão dispostas a mudar. Então, se o Espírito de Deus não vier e não iluminar as mentes das pessoas, elas não mudam. E aí, isso envolve todas as áreas ou todos os processos.
Isso acontece com o ateu, isso acontece com o descrente, isso acontece com o convertido, porque se o Espírito Santo não mudar a mente da pessoa para ela mudar aquela prática equivocada, errada, pecaminosa de quê? De fofoca, de mentira, de falsidade. Quem convence o homem do pecado é Deus. Quem convence o coração humano é Deus. Colossenses nos mostra isso. Colossenses nos mostra que os tesouros de Cristo, eles estão ocultos de muitas pessoas, porque Deus não iluminou a mente e os olhos dessas pessoas para enxergar. Terceiro, em penúltimo lugar, o que a epístola de Paulo à igreja de Colossos nos mostra? Nos mostra que nós devemos ter um coração grato, agradecido ao nosso Deus, porque Ele resolveu nos mostrar as belezas, nos mostrar tudo aquilo que está dentro dos tesouros de Cristo. Gente, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária é estudar a Bíblia e depois de estudar a Bíblia, você poder parar e meditar naquilo que você estudou. E essa meditação você começa a fazer links com a sua vida, com a vida da sua família, com o local onde você vive. E você chega a conclusões e diz: Senhor, isso que está aqui, que eu acabei de ler, isso é verdade. Que coisa maravilhosa é você aprender e crer no quê? Nos atributos de Deus. Por exemplo, quantas vezes que ao chegar aqui para pregar, eu estou aqui pregando, eu estou preocupado com alguma coisa. Estou aqui falando, mas estou preocupado com outras coisas. Aí o que eu faço? Eu me lembro: Senhor, o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente. O Senhor me ajude a descansar nessa certeza, nessa convicção. O Senhor me ajudar aqui. Isso se aplica nas mais diversas áreas das nossas vidas. Que consolo é levado ao coração do ser humano que estuda e conhece as doutrinas ou as verdades do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é aquele que nos protege. Quantas verdades que, quando nós aprendemos, trazem gozo, alegria, consolo ao nosso coração. Gente, como que é... Um dia eu ainda vou pregar sobre isso na igreja. É uma coisa assim dificílima. Parece simples, mas não é. Eu tenho lido aos poucos alguns livros de teologia e quero um dia pregar aqui na igreja sobre a providência de Deus. E é impressionante como que ao longo da história a providência de Deus acontece sobre nações, sobre povos, sobre igrejas, sobre famílias, sobre indivíduos. Como que Deus vai cuidando de e de bilhões. Só que isso é um assunto assim extremamente vasto,
extremamente abordado nas Escrituras que você precisa sistematizar para poder passar. Mas estudar sobre isso traz um consolo muito grande. Ou seja, o que Colossenses nos mostra? Que nós devemos agradecer a Deus, porque o Senhor nos abriu os olhos para enxergar esses tesouros. E não apenas abriu os nossos olhos, mas vai dizer que Ele nos fez participantes dessas mesmas riquezas. Olha aí, abre aí Efésios capítulo 3. Versos 8 e 9, o apóstolo diz assim: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios o quê? As riquezas insondáveis de Cristo, e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Paulo está dizendo assim, olha, nós temos não apenas o privilégio de os nossos olhos terem sido abertos para esses mistérios que estão ocultos em Cristo, mas nos foi dado o privilégio de comunicar, de ensinar, de pregar, de levar aos outros esses mistérios. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios, aos ímpios, aos incrédulos, as riquezas insondáveis de Cristo. Então essa é a razão pela qual eu e você, nós precisamos diariamente o quê? Enriquecer a nós mesmos. E aí, consequentemente, a esse mundo com as riquezas de Cristo. Proclamar ao mundo as riquezas de Cristo. Cada dia, um crente pode tornar-se mais rico, mais sábio, com as riquezas e as sabedorias que estão em Cristo. E, consequentemente, tornar-se o quê? Bênção para o mundo. Então, o que Paulo nos ensina aqui em Colossenses? Primeiro, ele nos ensina que em Cristo estão escondidos todos os mistérios do conhecimento da sabedoria. Além disso, ele nos ensina o quê? Que grande parte da humanidade não consegue enxergar esses mistérios. E não enxerga não é por uma questão intelectual, mas é por uma questão de iluminação do Espírito de Deus. Terceiro, nós devemos agradecer a Deus, porque Ele nos abriu os olhos, porque nós podemos enxergar. E por fim, o que Paulo nos mostra aqui? Paulo nos mostra, gente, que de todas as riquezas, Jesus Cristo é a maior joia de todas. Jesus é o grande tesouro das nossas vidas. Eu vou falar sobre isso hoje à noite quando nós estudarmos sobre o céu. Eu vou encerrar a mensagem de hoje à noite falando sobre isso. O céu é Jesus. E Paulo nos diz aqui que de todos os tesouros que estão escondidos nesse mundo, Jesus é o maior de todos os tesouros. Há um hino antigo que se cantava, talvez não se cante mais em lugar nenhum do mundo hoje. Não sei. Deve cantar assim. Mas são raríssimas as igrejas que devem cantar esse hino ainda. O hino dizia assim: Jesus é melhor, sim, que ouro e bens.
Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Gente, o mundo antigo, aquele mundo no qual Paulo vivia, aquele era um mundo cheio de fascinações, cheio de seduções, cheio de atrativos, cheio de convites. E aí Paulo diz àqueles irmãos que vivem nesse mundo cheio de fascinações e seduções. Nesse contexto, Paulo se dirige àqueles crentes e diz assim: olha, ganhar a Cristo é infinitamente melhor do que ter as melhores vantagens desse mundo. Paulo diz aos crentes de Colossos assim: Cristo possui tesouros que nenhum conhecimento, nenhuma ciência pode disponibilizar para o homem. Paulo vai dizer: servir a Cristo é muito mais honroso do que ser príncipe do reino mais famoso desse mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Somente quem entende estas verdades, aliás, somente a quem é revelado estas verdades, só essas pessoas é que são capazes de renunciar às riquezas desse mundo. Ninguém, gente, ninguém abre mão daquilo que tem se não entende que pode alcançar algo melhor e maior. Ninguém abre mão. Ou seja, enquanto você não entender que você possui um tesouro muito maior, você não renuncia, você não se abnega, você não se sacrifica, você não sacrifica aqueles ouros, você continuará agindo como quem? Como Raquel, que ao sair da casa dos seus pais, saiu carregando um ídolo na bolsa. Enquanto você não entender isso, você continuará carregando ídolos na bolsa. Enquanto você não entender que Cristo é a maior joia que um ser humano pode ter, você não vai abrir mão de outras coisas. Tem um poema escrito por Martin Lloyd Jones, quando ele diz assim: a maior honra. Ele era médico assistente do médico da Inglaterra, da rainha da Inglaterra, abandonou a carreira de medicina, já estava num posto elevadíssimo, e ao ser criticado ele disse: não existe maior honra para um ser humano do que servir a Jesus Cristo. A maior honra que o homem pode ter, eu estou recebendo, que é servir a Jesus Cristo. Ou seja, só quem entende estas verdades é capaz de renunciar às propostas desse mundo. Agora, quando alguém entende que Cristo, como disse Paulo, é a joia de grande valor, quando alguém entende que Cristo é o tesouro mais precioso, aí essa pessoa, ela renuncia confortos, ela renuncia sono, ela renuncia recursos, ela renuncia tudo por causa de Jesus Cristo. O hino que a gente vai cantar agora foi alguém que, ao compor, entendeu isso. Ele disse assim na sua poesia: ó, que descanso em Jesus encontrei,
Cristo para mim, Cristo para mim. Ó, que tesouros infindos achei, Cristo para mim, Cristo para mim. Olha o que ele diz agora: que outros escolham o mundo para si, queiram riquezas e delícias aqui, eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo para mim, Cristo para mim. A maior joia, o maior tesouro que nós temos nesse mundo, diz o apóstolo Paulo, é Jesus Cristo. Felizes são aqueles que ouvem estas coisas e as praticam. Amém.